quero começar aqui, eu creio que vocês todos já passaram pelo texto que fala sobre a Torre de Babel, mas eu queria fazer duas perguntas básicas aqui para a gente começar, né? Qual é o significado da palavra Babel? Primeiro ponto, tá? E o segundo aqui, o que vem à sua mente quando você pensa em Babel? Enquanto você pensa ou tenta relembrar o significado da palavrinha Babel, o que vem à sua mente quando você pensa em Babel? Alguma coisa assim? Isso aqui é um projeto de uma torre de 10.000 metros em Tóquio. Ela foi apresentada por um arquiteto chamado Toshio Ojima, na Eco 92. A preocupação do Toshio Ojima era a seguinte, falou, olha, Japão tem pouco espaço, a população tem um boom populacional, a gente precisa achar soluções verticalizadas. Esse cara é um cara conhecido, ele é fera, ele é um sujeito muito preocupado com o ambiente, com a integração dos espaços construídos com o ambiente, e ele propôs essa pequena torre de 10.000 metros de altura. O Burj Khalifa fica parecendo um chaveirinho perto dela. Curiosamente, essa torre foi chamada de Torre de Babel de Tóquio. Tá, é o genitivo do genitivo, né? Você pensa em alguma coisa assim? Uma proposta mais clássica da Torre de Babel, né? Alguma coisa mais datada, mais renascentista um pouco, né? E embora essa seja a imagem que normalmente se você der uma googada e colocar Torre de Babel, são imagens muito semelhantes a essa que vão aparecer por aí, mas o que provavelmente corresponde à Torre de Babel seria um zigurate, tá? Isso aqui na verdade é o zigurate na cidade de Ur, ali no Iraque. Essa fachada foi refeita, ela tinha sido destruída, há um monte ali no centro, então ele foi feito todo esse processo, todo esse trabalho essa construção aqui é uma construção moderna. Isso aqui é uma foto mesmo, e ali é uma projeção artística de como seria esse zigurate. Então, muito provavelmente, essa torre, arquitetonicamente falando, ela tinha essa formação, ela tinha essa formatação de zigurate. E qual era a função de um zigurate? Era uma espécie de templo, era uma espécie de altar onde você falava, onde você se conectava com as divindades, tá? Então isso vai acontecer em toda a Mesopotâmia ali, mas há esse epicentro em Babel, tá? Essa ideia de edificar uma torre. Tem uma razão aí, uma razão ruim, é claro, ou várias razões. Tem um movimento por trás que a gente vai ver agora, mas começou tudo com Babel, tá bom? Então, basicamente, qual é o sentido da palavra Babel? Vocês se lembram? Foram atrás. Confusão, bagunça, desordem. Esse é o significado de Babel. Que é de onde vem a palavra, o outro termo, qual é o outro termo? Babel, de Babel deriva Babilônia, tá? Então sempre que você lê Babilônia, você está falando de um reino, de uma realidade em oposição a Deus, tá? Essa é a regra básica aqui, e tudo começa ali com Babel. Vamos ao texto bíblico para ficar mais claro para a gente. Eles foram descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Eles foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. De que clãs ele está falando? Sem, Cã e Jafé. Jafé, os filhos de Noé, os únicos sobreviventes da arca, né? Quer dizer, Noé e sua esposa, os filhos e suas esposas, tá? Muito bem, continuando aqui, então, o que você vê logo de cara aqui? O que você vê de cara? Antes de entrarmos em Gênesis 11, tem uma informação importante aqui. Todas as nações vieram desse mesmo. Ele já fala de nações. Era um único povo e agora ele já fala de nações, ele fala de línguas e ele fala de territórios. Isso não existia até Babel, certo? Essa é a questão aqui. Então, só para você entender que é a partir daqui que você começa a ter essa divisão humana.
E ela vai ser estabelecida em Babel, ou no advento da Torre de Babel, por uma razão muito interessante aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho. Continuando o texto aqui, vamos lá. Houve um tempo que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos uma vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Muito bem. O que chama a sua atenção nessa passagem histórica das Escrituras? O que chamou a sua atenção? Quem aqui já tinha lido esse texto? Já passou por ele pelo menos uma vez na vida? Ok. O que chama a sua atenção? E o Senhor desceu para ver a cidade que eles estavam construindo. O Senhor desceu para ver a cidade. Ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. Com quem ele foi? Pai, Filho e Espírito Santo, eu acho. Só? Os anjos? Anjos, quem mais? Tem uma coisa chamada... Tem uma coisinha aí que a gente precisa considerar, que é o conselho celestial. Deus não desceu sozinho, a Trindade não desceu sozinha. Aparentemente, a gente precisa considerar. Alguns estudiosos vão falar que esse vamos descer e confundi-los com línguas diferentes é um plural majestático, como se a pessoa estivesse referindo-se a si mesma na primeira pessoa do plural, como para dar uma hipérbole de importância e tudo mais. Não me parece ser esse o caso aqui, tá? Ainda mais quando você olha o Salmo 82 e você percebe Deus conversando com esse conselho divino sobre as atribuições que esse conselho divino, ou parte dele, deveria ter em relação à humanidade, e não está tendo. Vamos lembrar que Satanás aparece na presença de Deus ali para conversar sobre um sujeito chamado Jó. O conselho divino está reunido ali. Eu quero ir devagar com esse assunto, porque ele tem ramificações bastante complexas e em alguns momentos eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui como mera especulação teológica, ok? Uma coisa é dogma doutrina, outra coisa é especulação teológica. É uma possibilidade, mas que a gente tem que analisar com calma. Então, considere aqui que Deus está chamando o conselho divino para participar nessa nova situação. O conselho divino já esteve envolvido em outras situações, junto com Deus e a humanidade. Me cite uma. Antes dessa. A criação. Sim, a criação, mas mais especificamente uma situação semelhante a essa. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu estou tentando antecipar aqui sem antecipar e eu vou causar confusão. O conselho divino já esteve envolvido em uma outra situação, que deu ruim. Já dei um spoiler aqui. Sodoma e Gomorra. Não, Sodoma e Gomorra. O dilúvio. Hã? O dilúvio. Antes. A queda do homem. O jardim. Muito bem, vamos lá. Para ficar mais claro aqui. A gente já viu que o significado da palavra Babel é confusão. O que vem à sua mente quando você pensa em Babel? Uma única palavra.
Uma única palavra. Maestro Zezinho, com uma nota, rebelião. Rebelião. Essa é a palavra que sintetiza perfeitamente o problema de Babel. Agora, esse é o ponto, e aqui eu já começo a entrar naquilo que eu estava falando um pouquinho anteriormente, né? Nós precisamos lembrar as grandes rebeliões em Gênesis. E normalmente a gente fala da queda do homem, e ela foi a mais marcante, a principal, mas ela não foi a única. Ela foi a inicial. Ela foi aquela que detonou um problema tremendo para toda a humanidade. Mas nós temos aqui 3 grandes rebeliões. As 3 grandes rebeliões em Gênesis, tá? A rebelião edênica. O conselho divino estava presente ali, sim ou não? Com Deus? Havia uma convergência entre céu e terra ali. Há uma intersecção ali entre essas duas realidades. Porque é assim que Deus fez para ser. É assim que será na eternidade. E nessa intersecção, não dá para imaginar que Adão e Eva estavam sozinhos passeando e Deus aparecia no final do dia e era... Não, você tinha ali presença de seres celestiais, tanto é que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, quem toma conta do jardim para que eles não entrem de novo para comer a árvore da vida? 2 querubins, tá? Espadas flamejantes, tá? Uma guarda colocada ali no perímetro do jardim, aqui ninguém entra mais. O jardim, o que aconteceu com o jardim do Éden no final das contas? Ele foi destruído pelo dilúvio. O dilúvio, né? O dilúvio ele terraformou o mundo de novo, né? Fez uma mudança drástica no relevo e no landscape. Então o jardim ele foi pulverizado ali, tá? O que é interessante é que Babel vai ser edificada em uma região que é teoricamente, que é entendida como uma região próxima do Éden. Tem uma razão de ser isso aí, tá? Mas muito bem, e vamos lembrar que ali você tem um bate-papo de Eva com a serpente. Eu falei, pô, essa história de gente falando com bicho é uma coisa meio esquisita, não é Dr. Dolittle isso aqui, né? Tá? Isso aqui é Bíblia, isso aqui é fato, isso aqui é realidade. Com quem Eva conversa ali na queda dela? Ali na queda do homem, antes da queda do homem. Com quem ela está conversando? É com um anjo que tomou posse de um corpo de um animal? Você acha que é isso? Satanás, sem dúvida. Lúcifer. Quem é Lúcifer? Quem é Satanás? Conhecido... Lúcifer, aka, ou as known as Satanás. Mas Lúcifer era o que dentro do conselho divino? Antes disso, um querubim. Alto escalão. Alto escalão. Qual era a forma desse querubim? Era uma forma humana? Querubins não têm forma humana. Qual o significado da palavra querubim nas línguas originais? Serpente. 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 Eu não sei. De onde vem a ideia, por exemplo, de um dragão, gente? Então, assim, eu sei, eu estou trazendo algumas coisas meio esquisitas para vocês aqui, né? Mas eu não estou fugindo daquilo que a palavra de Deus fala. Tá? Então, assim, você tem ali a presença de um ser celestial, porque há uma convergência entre céu e terra ali, um ambiente paradisíaco, utópico, de santidade não confirmada. E quando Eva conversa com a serpente, ela está conversando, ela está batendo um papo com um daqueles seres celestiais que provavelmente estavam ali convivendo com eles cotidianamente. Sem crise, meu. É claro que havia uma má intenção estabelecida. Ok? Tudo bem? Alguma crise aqui?
Eu vou falar sobre heresias hoje em Judas. Você quer me acusar de alguma heresia nesse momento? Fique à vontade. Tá? O que eu estou colocando para vocês são elementos, a gente tem que trabalhar com exegese bíblica, você tem que aprofundar. E aqui, veja bem, é o que eu falei para você, em algum momento a gente vai trabalhar com especulação teológica. Hã? Isso não é especulação, isso aqui é um dado pelas Escrituras, tá bom? Só para deixar claro aqui. Quando eu for especular, eu vou falar especulando, tá? Por exemplo, a gente vai entrar numa certa especulação aqui na segunda grande rebelião, que aconteceu ali em Gênesis capítulo 6 a 9, que começa com o seguinte relato. Alguém pode ler para mim os primeiros versículos do capítulo 6? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Leia um pouquinho mais, por favor. Acho que o próximo versículo, Terezinha. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O fato é que houve um problema, houve uma rebelião, houve uma insurreição, a corrupção é declarada por Deus, a coisa está generalizada e, como consequência, você tem um dilúvio. E nós temos Babel, onde há esse ímpeto de se voltar contra Deus novamente, tendo como consequência divisão e dispersão da humanidade. Quais são as convergências aqui dessas rebeliões? Há seres celestiais e humanos envolvidos num projeto contra Deus, contra o projeto de Deus para a humanidade, mas também, numa dimensão maior, o projeto de Deus para a própria dimensão celestial. O negócio é maior, muito maior do que a gente imagina. A gente tende a ver o problema da queda muito circunscrito ao planeta. Não, a coisa é cósmica. Ela é cósmica. Ou como falava um amigo meu, ela é gósmica. Né? Pô, piadinha, mas enfim. Muito bem, tendo isso em vista, a gente pode fazer algumas relações. Babel e o presente, as similaridades com o nosso dia. Eu coloquei aqui algumas coisas, mas você pode contribuir com aquilo que você percebeu no texto. Você percebe um movimento de vaidade e arrogância no texto? Sim ou não? Sim. Onde a gente consegue perceber essa vaidade e arrogância ali no texto? Fazer grande o nosso nome, né? Construir algo que que mostre para todo mundo que quer dizer, todo mundo somos nós, né? Mas que mostre o nosso poder, a nossa capacidade. Há um elemento de desobediência ali também ou não? Não seremos espalhados? Essa ideia, por quê? Qual era a ordem de Deus do mandato cultural? Eles se espalhassem pela terra. Espelhem e espalhem. Espelhar a imagem de Deus, ou seja, através da geração de novas figuras humanas, de novas pessoas, e ocupar a terra. Tá? Ok, autossuficiência? O que a gente quer falar? O que a gente quer dizer com autossuficiência? Eu não preciso de Deus. Eu me seguro, eu me garanto, eu posso, eu faço, eu dou conta. Espiritualidade apóstata e pagã? Sim ou não? Ela não está evidente, mas é possível você inferir isso. Por quê? Porque o que eles estão tentando aqui é recriar o jardim sem Deus. É recriar essa unidade com os céus. Vamos fazer uma torre até os céus. Essa ideia de atingir o transcendente. Ligar o imanente com o transcendente. Ligar a terra com o céu. É o movimento religioso do homem desde o início. É a religião sem Deus. É a religião pagã. É o paganismo fazendo o seu estrago no coração do homem desde muito cedo. Mas esse movimento está lá. Esse movimento da Torre de Babel é, sobretudo, um movimento religioso, muito mais do que arquitetônico, muito mais do que social, muito mais do que econômico, seja lá o que for.
ele é, sobretudo, um ímpeto, é fruto de um ímpeto religioso do homem. Foi aquela que Satanás, ele quis construir o trono dele lá Acima do trono do Altíssimo. Então perceba, é sempre um movimento religioso. Agora sim a conclusão. Uma pequena conclusão aqui. Esses caras eram tão rebeldes quanto os seus antepassados que foram destruídos no dilúvio. Então perceba que a partir daquela matriz preservada na arca, você tem uma nova humanidade com os mesmos problemas. Nada muda debaixo do sol. Não passa muito tempo e a turma já está aprontando de novo. Tá? Aliás, Noé aprontou pouco tempo depois de sair da arca, não aprontou? O que ele aprontou? Tomou uns goró lá e... Ele caprichou na fermentação naquele tempo. Tomou uns gorós lá e deu vexame. Deu vexame e custou inclusive o quê? A integridade. E aí você percebe o coração maligno do homem, né? Um dos filhos foi lá, caçoou do pai, e o neto de Noé que toma a paulada. Cam foi o cara que desrespeitou o pai, desonrou o pai. E quem recebe a maldição? O filho de Cam, Canaã. Deve ter doído bem Cam, essa bronca ali. Mas então perceba que a humanidade mal sai da arca a despeito da piedade de Noé, dele ter entendido o chamado, dele ter sido um cara obediente. O cara deu uma sapateada lá, escorregou, capotou, tomou uns gorós e acabou amaldiçoando parte da família. E isso vai ter reflexos, inclusive, ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Lembre-se, contra quem os israelitas vão lutar? Os cananitas, descendentes de Canaã, filho de Cam. Ok? Você vê que a briga vem de... né? E o resultado disso aqui? Caos, desespero, desordem, males de todo tipo e reflexos negativos em todas as áreas da vida. Cultura, economia, política, todas as áreas da vida são afetadas. Relacionamentos, tudo é afetado por conta dessa desordem. Por quê? Você estabelece divisões agora dentro dessa humanidade. Quais são as divisões? A divisão, e Deus não precisa fazer muita força, basta embaralhar o quê? Os fonemas, ou a forma de entendimento da língua. Eu fico imaginando como é que foi isso no dia. Ou me passa a argamassa, ou me passa o betume aí. O que você está falando? O que você está falando? Cara, o que você está falando? Ficou nisso. E daqui a pouco, cada um vai procurar sua turma. E o mais interessante é que Deus faz um loteamento ali. Mas essa é uma outra história, que eu não quero entrar agora, na qual eu não quero entrar agora, porque também é especulação teológica, tá? Ou ela vai desdobrar numa especulação teológica. Então, a sociedade atual está saturada. Agora, para pensar, isso aqui é um retrato da nossa sociedade atual, sim ou não? Essa semente plantada aqui por Babel, ela frutificou e está presente nos nossos dias, não tem jeito. A sociedade atual, ela está saturada ela está saturada de tecnologia, filosofia, sofisticações, autossuficiência, olha ela aí de novo, arrogância, vaidade. Ela crê que ela controla tudo, inclusive a história, e ela se vê, sobretudo, capaz de resolver-se espiritualmente sem Deus. Esse é o retrato da sociedade, é aquilo que a gente chama de sociedade secular. E a marca fundamental dessa sociedade é justamente isso, o secularismo. Está lá presente em Babel, está presente aqui hoje. Tá? Olha só o que o Timothy Keller escreve num livro chamado Deus na Era Secular. Tá? Isso aqui está na introdução do livro, muito interessante. Olha só. A pessoa secular, ele está explicando o que é secularismo de uma maneira bem objetiva para a gente entender. A pessoa secular é aquele que não sabe se existe um Deus ou qualquer esfera sobrenatural além do mundo natural. É o chamado gnóstico, o ateu. Tá? O gnóstico é o ateu simpático, né? Ou um ateu, como diz um amigo meu, um ateu covarde. Eu não sei. Mas enfim.
De acordo com essa concepção, para tudo existe uma explicação científica. Então perceba, essa pessoa aqui, ela olha para a realidade e ela busca categorizar tudo dentro de uma possibilidade, de uma explicação racional. O que existe deve ser explicado racionalmente. Se não pode ser explicado racionalmente, o que você faz? Você ignora. Peanuts. Tá? Muito bem. Olha só aqui. Uma era secular é aquela em que toda a ênfase recai sobre o séculum. O que é o séculum? O espírito da época, o momento, o presente, esse retrato da realidade. Aquilo que o Marcos Soares, quando pregou sobre a Torre de Babel, alguns meses atrás, ano passado, já faz um ano, quase um ano, né? Ele chamou de Zeitgeist, um termo em alemão chama o espírito da época, o espírito da cultura, né? Esse retrato geralzão dos movimentos da cultura, tá? Sobre o aqui e o agora. Então perceba aqui, ó, uma era secular é aquela que toda a ênfase recai sobre o aqui e o agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. O sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional no presente. Aí eu pergunto para você, nós cristãos estamos blindados contra os efeitos do secularismo? Percebe que a coisa está mais próxima da gente do que a gente imagina? Ele continua. Sacrificar a paz e a riqueza pessoais em favor de causas transcendentes, ou seja, aquilo que é espiritual, aquilo que está acima da nossa realidade imediata aqui, né, se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos na eternidade. E isso aqui é muito sério para a gente. Porque aqui ele enfia a faca, o punhal e gira. E diz, esse problema é nosso. Isso não é um problema de quem está lá. Isso é um problema, muitas vezes, que está acontecendo dentro da igreja. Pare para pensar, quais são as muitas crises que você vive hoje, por exemplo? São crises... Veja bem, todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas no final do mês, ok? Todo mundo precisa de saúde... Todo mundo quer ter uma saúde boa e é natural que a gente queira ter uma saúde boa. Ninguém gosta de problemas dentro da sua casa, crises familiares, seja lá de que tipo forem. A gente quer paz. Todo mundo gosta de conforto, todo mundo gosta de uma boa história e quer assistir um bom filme em algum momento. Mas a questão é que nós estamos tão saturados de bem-estar e a vida, convenhamos, senhores e senhoras e senhoritas, a vida foi muito tranquila nos últimos 40 anos. Ah, mas eu não tenho 40 anos. Tudo bem, mas você pegou o rescaldo disso aí. Quem viveu aqui na época da hiperinflação? Lembra-se da época da hiperinflação? Você ia qual era o item que mais vendia, que era mais vendido no mercado? Etiquetadoras. Hoje está tudo com código de barras, aquela maravilha, né? Você recebia o salário, o que acontecia? E corria para onde? Supermercado, porque eventualmente o que você compra agora pela manhã vai ter outro preço à tarde. Chegamos a ter 80% de inflação num mês. Vocês não fazem ideia do que seja isso. Todo mundo tinha estoque em casa. Estocávamos, compra do mês. E tinha que fazer isso porque se deixa passar, no final do mês o dinheiro não vale mais aquilo. Ou até maiores. Tinha gente que tinha 2 freezers em casa de uma geladeira. Foi aí que começou a ideia, a coisa a mania de congelar alimentos, porque a ideia era o quê? Preservar o poder de compra numa realidade extremamente carcomida. Então, mas o fato é que depois do Plano Real especificamente, a vida ficou muito confortável. Temos problemas? Claro que temos. Mas eu vou dizer para vocês, a vida está muito sossegada. E a gente se acostumou a ela. Como disse alguém, eu não me lembro quem é o autor dessa frase, ela é muito boa. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes trabalham produzindo tempos tranquilos.
Tempos tranquilos geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E aí começa tudo de novo. Aí você pode tirar mais ou menos a conclusão em que momento dessa escala aí, dessa roda a gente está vivendo. Mas então a questão é, há uma dificuldade aqui. E ele continua. Olha só a conclusão aqui o fechamento desse parágrafo. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, ele está falando de, mesmo que você seja uma pessoa espiritual, ou seja, um cristão, a era secular consegue esgarçar, secularizar a fé até ela ser vista como apenas mais uma opção na vida. Ao lado do emprego, não é Aldo, é lado, ele substituiu aqui, se porqueira. Então, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política. E não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. É por isso que muitas vezes, para muitos cristãos, o que é ser crente? O que é ser cristão? Ou quando é que eu exerço? Vamos melhorar aqui a minha frase. Quando eu exerço o meu cristianismo? No domingo, na igreja, pela manhã. Você sai da igreja, você chega na igreja, ok, ou máscara. E você veste a máscara de crente, né? Aquela máscara comportada, você muda a fala, a entonação de voz, na hora de orar, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem nada contra orar, tem um amigo muito querido, muito crente que ora assim toda vez. Senhor nosso Deus, Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Aí essa é a introdução da oração dele. Entendeu? Ele ora assim há 50 anos, não vai mudar. Mas a questão, o que eu estou colocando aqui, é que é quando a vida ela é simplesmente reduzida a ritos. Ao rito da igreja, ao rito do trabalho, ao rito da família, ao rito da diversão, e você adequa a sua personalidade, o seu caráter a esses ritos. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz que existe tudo isso, todos esses ritos, eles só fazem sentido se nossa vida está instanciada em Jesus, se nós temos uma relação com o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos resgatou em Cristo na cruz. A nossa vida, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o meu caráter vai sendo transformado, ajustado à imagem de Jesus, e todas as áreas da minha vida começam a ser afetadas. Então a minha diversão começa a ser afetada pelo meu andar com Jesus. Eu lembro de uma vez sendo preletor na Estância Palavra da Vida, lá estava falando para os adolescentes, e a gente está falando sobre cultura de games. E eu mencionei um pouquinho, por exemplo, na época estava na moda lá o tal do GTA, Grand Theft Auto. O que é o GTA? Só para você saber, é um jogo em que o protagonista é um marginal, um bandido. E ele tem que cometer ilícitos durante o jogo para poder avançar e cumprir todas as fases e terminar o jogo. E a gente está mencionando sobre essa questão da filosofia, da proposta do jogo. E eu não falei de proibição. Um cristão não pode jogar esse jogo e tal. Eu não fiz nenhuma proibição. Eu acho que não pode, não deve mesmo. E de repente uma menina de 15 anos virou para mim e disse, você está dizendo que eu não posso jogar um jogo que meu pai comprou, me deu e joga comigo? O pai estava lá ouvindo Darcy Zborowski falar. Darcy Zborowski é pastor da Igreja Batista da Vila Mariana. Estava lá, foi quase que eu vou chamar o pai. Vem cá que eu preciso conversar com você. Eu falei, não estou dizendo que você não pode jogar, estou dizendo que você é responsável pelo que você coloca na sua mente e no seu coração. E seu pai mais do que você. Se vocês querem continuar jogando. Estou dizendo que a proposta do jogo é essa. Ela é criminosa, é formar uma mentalidade criminosa. Se você acha que isso é compatível com o viver cristão, é uma questão sua com Deus, não vou arbitrar sobre isso. Mas eu gostaria de ter uma conversa com seu pai, se ele me permitir. Pergunta se o pai veio falar comigo. Estou esperando até hoje. Deve continuar jogando no GTA lá. Percebe? Então, essa dinâmica da vida com Jesus altera todos os movimentos da nossa vida. A nossa masculinidade, homens, a maneira como nós nos relacionamos, como nós exercitamos a nossa sexualidade, a mesma coisa para as mulheres. O mundão está aí vendendo uma série de propostas o tempo todo.
Então esse livro aqui, só para você saber, Deus na Era Secular, como céticos podem encontrar sentido no cristianismo, é do Tim Keller, escrito em 2018, página 13 aqui, tá bom? Muito bem. Como é que a gente prepara a nossa família para enfrentar o secularismo? O Marcos Soares, no livro dele, está eu diria que são as três recomendações básicas. Quais são elas? A resposta você verá no final da mensagem de Judas hoje, porque eu vou aproveitar essa indicação. Ela fecha muito bem com a aula de Escola Bíblica Dominical e fecha bem com a mensagem de hoje. Mas para não fechar no ar, assim, e aí? Né? Vamos só fazer aqui, temos um tempinho aqui para duas perguntas. Né? Você entendeu o conceito de secularismo? Eu sei que, a gente tem que pegar e trabalhar com as ideias e formatar, mas enfim, com base naquilo que a gente conversou aqui, como é que você explicaria em suas próprias palavras esse conceito ao seu cônjuge, filhos ou amigos? Como é que você explicaria? Como é que você abordaria isso aí? Bem, o almoço de domingo hoje, nosso almoço de domingo, enquanto nós comemos a nossa macarronada deliciosa, o assunto será secularismo. Você pegou e fez todas as anotações possíveis? Vamos aí. Dá para simplificar, seria viver considerando o mundo sem Deus? É uma boa definição. Viver a vida aqui e agora. Tipo, eu faço o que eu faço, eu penso onde eu vou, mas tipo, eu nem penso em Deus. Eu não me importo com uma realidade que não seja o aqui e agora, e as minhas necessidades, os meus desejos, os meus afetos, e eu levo a vida sem parâmetros que não sejam os meus próprios parâmetros. E se eu obedeço a algum parâmetro ou outro, é justamente para não entrar em guerra corporal com o meu próximo. Mas, eventualmente, se eu puder entrar em guerra corporal com ele, porque eu sei que eu vou vencer. Segunda pergunta aqui. A expectativa dos filhos dos homens era construir uma torre que alcançasse o céu para serem famosos e não serem espalhados pela face da terra. Ou seja, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. Você percebe esse mesmo sentimento hoje em dia? De que maneira ele afeta a sua família? A gente pode dizer que as prioridades dentro da família muitas vezes estão em contradição com aquilo que nós declaramos? Sim. Crer. Sim. Podemos, por exemplo, uma das orientações muito claras de Jesus, aliás, de Paulo e também de Pedro, ecoando os ensinamentos de Jesus sobre o casamento. Qual é a ordem, tanto de Paulo quanto de Pedro, para o homem? Como é que ele deve agir para com a sua esposa? Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. O que isso significa na prática, senhores? Homens. As mulheres sabem, os homens é que às vezes se esquecem. O que significa? As mulheres às vezes só exageram um pouquinho, né? Elas colocam um pouco mais de tinta ali, mas no geral elas estão certas. O que significa isso, senhores? Vamos lá. Sacrifício. No que consiste esse sacrifício, esse amor sacrificial pela esposa? Abrir mão da sua própria vontade. Isso significa que os meus projetos pessoais, a minha gana com o meu trabalho, a construção da carreira, a construção dos meus sonhos, precisam estar subordinados a um projeto maior que é o projeto da família.